contratados, certo? Então, o que a gente observa é de que foi privatizada a Câmara de Tapetinga, está sendo privatizado, inclusive esse projeto de lei aqui é uma coisa absurda, a população tem que conhecer, certo? Mesmo porque cometeu várias ilegalidades dentro desse projeto de lei, foi aprovado nas escuras de todas as formas, e a gente precisa debater isso, porque a gente não combate pessoas, a gente combate atitudes administrativas do qual nós somos responsáveis por construir. Bom, aí o presidente abriria esse concurso agora, mas só o próximo presidente, em 2013, que daria posse a esses concursados. Só ele, em 2013, o próximo presidente teria poder legal de contratar. Aí a pergunta que a gente faz, Jorge, é até concordando com o seu raciocínio. Já que detectou que tem essa falha, por que não fez o concurso no ano passado? Por que não fez no início desse ano para dar posse dentro do prazo legal? Né? Isso foi uma gestão feita com o nosso sindicato. Nós pedimos para que se fizesse concurso público, que acabasse com essa prática de lotear as empresas públicas como se fosse uma empresa privada e particular. Certo? A gente observa que algumas maldades foram colocadas nesse projeto de lei e os vereadores não tiveram tempo de ler, não. São 39 páginas, vários anexos, e eu sei que tem algumas complicações jurídicas aqui que abrem precedente, inclusive erros gráficos interessantes, que bota 30% e lá dentro no escrito português está 20%, ou seja, são distorções, e lei não pode ter esse tipo de distorções. Quando você fala assim, tem vereador que não teve tempo de ler, você está sendo até modesto, porque um dia eu ouvi aí uma vereadora falar que eles votam projeto sem ler. E é uma coisa que você chama a atenção, Amaral, é a sociedade... Alguns, né? Tem uns que leem, outros que vem e votam. Não, a sociedade precisa discutir o papel da Câmara na sua polis e precisa também discutir qual é o papel do vereador. Nos primeiros momentos dessa legislatura aí, não teve um projeto, eu estou falando que eu sou funcionário da casa, acompanho a Câmara desde 80, e não teve um projeto que não foi essa reforma administrativa do Poder Executivo, que foi aprovado no primeiro ano, por causa das reformas internas, e também no segundo ano, e agora também. Bora fazer um levantamento histórico das últimas legislaturas, ver o quanto que essa Câmara produziu. Mas uma coisa está bem concreta, esse projeto de lei, nas discussões, é de que o erário público pagou, e muito caro. Se formos somar o gasto da população de Tapetinga por vereador, vai ser uma coisa absurda, certo? E essa lei, que foi aprovada agora em menos, sem ser analisada, sem emenda, sem nada, foi aprovada no porrete mesmo, na marreta. Essa lei cria gastos absurdos aqui, absurdos mesmo, que nenhuma empresa de Tapetinga no comércio tem um faturamento que determinadas empresas está tendo. Por exemplo, eu estava fazendo uma tabulação aqui em relação ao controle interno. O controle interno é um órgão, obrigatoriamente, para que todas as empresas públicas tenham em seu quadro, que foi obrigado em 2005 por resolução 1120, certo? Obrigando de que toda a empresa pública tenha um controlador interno para verificar esse tipo de coisa, esse tipo de gastos excessivos, acompanhamento sobre os trâmites legais da emenda 101. E dentro desse controle interno, já fui controlador, já fiz meu relatório, certo? Sou treinado para isso, já tomei curso para isso, e vejo que um relatório de no máximo 5 páginas, tudo bem que tem algumas comparações técnicas com o balancete, o gasto, os últimos depósitos, as conciliações bancárias sem acompanhar, a questão jurídica, mas o relatório era enxuto, certo? Então, só para o controle interno, essa lei aumentou quase 100% os gastos. Por que isso? Por exemplo, o controlador é obrigado a ser efetivo. Por que é obrigado a ser efetivo? Porque o controlador não pode exercer influência nenhuma do poder que está ali, hierarquicamente maior, que é o presidente da Câmara. Aqui não, a lei diz que pode ser contratado. Certo? Na Bahia toda usa esse artifício. O controlador não tem independência e autonomia, ele tem que ser efetivo, conquistado para ter autonomia de pontuar o relatório. Então, o controlador ainda tem 2 assistentes. Certo? E aí vem, o salário do controlador foi 3.500 conto e os 2 assistentes 1.200, só é R$ 4.500. Somado com a empresa que presta assessoria a esses 3, para fazer esse relatório de 5 páginas, somado a isso, a empresa cobra R$ 4.500. Não, pera, eu não entendi. O custo... Vamos falar devagar. Aí um controlador recebe 3.000... Nesse projeto de lei, R$ 3.500. 2 assistentes de controle interno, 1.200 cada. 1.200. Mais uma empresa de R$ 4.500. Para fazer o checklist. Só aqui paga-se 5.900. Não, 10.400 ao todo. Não, só isso aqui. Mais uma empresa de quanto? De 4.500. 4.500. 10.400. É isso mesmo. Moço, para fazer um relatório de 5 páginas. Tá gastando. E outra coisa, as pastas da Câmara são 2. Para ser contabilizado, você formou em ciências contábeis, você sabe
de que as escriturações da Câmara não chegam a duas partes, certo? Faz sentido você fiscalizar duas partes e ter um gasto de R$ 10.400 só com o setor? Isso entre outras aberrações e distorções que foram aprovadas, como o Trem da Alegria, onde todos os vereadores, né, você que pretende ser candidato a vereador, já vai chegar lá com 2 assessores. Com a folha só de assessores e vereadores, essa folha vai ser em torno de R$ 60.000, só com assessores, fora a gente que somos efetivos e concursados lá dentro. Então, eu acho que a população se prendeu muito às mazelas e às atitudes até administrativamente incompetentes do Executivo Municipal e se esquece do Poder Legislativo, que é extremamente importante. Ô Jorge, é verdade que a atual mesa da Câmara aumentou de R$ 7.500 para R$ 13.000 o pagamento com uma empresa que presta serviço de consultoria contábil à Câmara de Vereadores? Isso aí parece piada de carochinha. Eu sempre digo o seguinte: eu quero ver uma fazenda de 40 coelhos para dar mais dinheiro do que essa empresa está levando da Câmara de Vereadores de Itapetinga. A próxima matéria nossa no Itapetinga 40 graus, claro que a gente pontua as críticas administrativas da Prefeitura, mas nós também queremos pontuar as críticas administrativas da Câmara. Certo? Nosso vereador assinou a CPI para verificar as possíveis irregularidades que foram comprovadas na CPI. E também a Câmara. Nós não vamos abrir mão de ter esse papel, de tentar, de alguma forma, fazer uma discussão administrativa mais ampla possível aqui em Itapetinga. E essa empresa, Amaral, está posta no site da Prefeitura ou da Câmara. Está lá. Essa empresa, além dessa empresa contratada de R$ 4.500, tem mais uma contabilidade de R$ 9.000 que a Câmara paga por mês. Essa empresa junto, ela ganha o equivalente, em um ano, o equivalente do que o vereador ganha em 4. A diferença é R$ 36.000, ou seja, essa empresa fatura por ano R$ 196.000. O vereador em 4 anos, se eu não me engano, fatura 145. Não, 196 o vereador e a empresa fatura em um ano só. A empresa está levando 14 por mês, né? Se você falar que ela tem um 13º lá. Tem, o contrato é bem claro. Então, e isso aí é o seguinte, o que a gente observa? Teve processo licitatório para a contratação? Claro que não. Quem é essa empresa, Jorge? Essa empresa, a gente vai botar toda a matéria organizada no nosso site e vai, inclusive, eu acho que é necessário as instâncias públicas, o Ministério Público, né? Porque se faz necessário verificar os gastos estorçantes, né, no dinheiro público nessas empresas. Pode ser SAAI, pode ser Câmara, pode ser Prefeitura. E o PSB não abre mão de estar fazendo e pontuando essas críticas administrativas que a gente acha extremamente necessário. É verdade o que dizem por aí, que essa empresa tem uma ligação com o vereador, né, que é aqui da cidade, que está em exercício de mandato? Olha, podemos dizer assim, o composto geral da estrutura da empresa, infelizmente, tem uma ligação muito forte com o vereador. Muito forte mesmo. Inclusive, nós vamos colocar com um documento no nosso site e vamos cobrar a responsabilidade da Câmara, o porquê que o gestor está fazendo isso, o porquê que a administração não está acompanhando esse tipo de coisa e a gente tomar atitude de preservação do erário público, preservação do que realmente a população joga ali dentro, porque a Câmara não é uma empresa autônoma do ponto de vista financeiro. Ela recebe recursos dos impostos dos munícipes. Então a gente acha que não só a Prefeitura, mas o SAAI e a Câmara precisa ter um acompanhamento muito de perto em relação à própria Prefeitura, a própria gasto do erário público. 8h04 em Itapetinga. Eu tenho 2 mensagens aqui de 2 ouvintes diferentes. Uma querendo saber quais os vereadores que votaram a favor e contra esse projeto, né, chamado O Trem da Alegria. E eu queria que o senhor respondesse. Uma outra seria também o seguinte, de um outro ouvinte. Pergunta se Jorge está afastado de licença e se continua recebendo salário ou não. Então, você responde as duas de uma cacetada só. O servidor público, ele quando vai se propor a se candidatar a vereador, a prefeito, ele precisa se afastar 90 dias antes, certo? Não chegou o prazo de me afastar, mas no momento certo precisaria afastar. Assim como eu sou afastado da Federação dos Trabalhadores desde o dia 6 deste mês, porque o afastamento de líder sindical é exatamente 4 meses antes. Então esse afastamento só vai ser no momento correto. O que a gente precisa também em relação à primeira pergunta, que eu nem lembro mais, é... que os vereadores que votaram contra, a favor ao Trem da Alegria aí. Exato. Essa matéria está sendo construída exatamente por isso. Nós vamos pegar a ata, porque já existe a lei de acesso à informação pública, né? É obrigado o poder público nos conceder todas as informações. Depois dessa ata, a gente vai verificar
quem votou, quem não votou, para que a gente não cometa aqui erros e equívocos. Ô Jorge, são 8 horas e 5 minutos. Eu estava olhando no ano passado no site da Câmara e tem lá uma empresa vencedora de um processo licitatório de quase R$40 mil para reformar 5 banheiros. Cada banheiro saiu em média aí de mais de R$7 mil. É do seu conhecimento? Lá tem esse banheiro tão luxuoso na Câmara que nunca mais eu fui à Câmara, né, depois dessa reforma. O que é que você pode falar a respeito disso aí? Olha, em relação a isso, é uma coisa que me chamou a atenção por um motivo. Eu estou reformando minha casa. Eu conversei com meu amigo Cizinho para ele me dar algumas orientações e para saber quanto que eu ia gastar. Ele me falou: ó, Jorge, se você botar blindex, coisa de primeiro em sua casa, 1 metro de área construída você pode somar por, em média, R$550. 1 metro de área construída. Eu, curiosamente, vendo lá o projeto de licitação e depois a conclusão da obra desses banheiros, eu fiz a somatória e vou corrigir direitinho e o metro ficou de reforma. Eu estou falando de minha casa, que a área construída a média R$550. De reforma desses banheiros, 1 metro de reforma, que já está a estrutura pronta lá, ficou em torno de R$1.975. Ou seja, uma coisa absurda, uma coisa que a gente não pode ficar calado, ficar convivendo e calado com esse tipo de coisa, certo? Eu, em relação à questão administrativa da Câmara, não sei o porquê, qual o motivo, eu sou um funcionário treinado, tomei curso em vários estados do país, né? Me preparei na área financeira, na área administrativa, mas não chega para mim para perguntar, pedir orientação, o que é que está achando, como é que aprova uma lei dessa maneira. Sim, o processo, já fui presidente da Comissão de Licitação por vários momentos dentro da Câmara, fizemos compras de mais de R$100 e tantos mil, nunca teve nenhum esse tipo de problema. E por que não me pede orientação, não chega para a gente tentar discutir, construir uma realidade administrativa onde para a população não sai as mazelas, e sai sim uma forma importante de gestão, como nós fizemos na gestão que eu fui tesoureiro, que nós devolvemos quase R$1 milhão para a prefeitura. Isso numa realidade diferente lá em 2005, 2006. Todo servidor, aliás, todo vereador, o vereador, quando vai à Vitória da Conquista ao Tribunal de Contas, ele recebe diárias para fazer essa investigação lá nas contas públicas? A lei municipal sobre a diária ela é bem clara. Quando você desloca 100 metros da Câmara ou do seu município, 100 quilômetros do seu município, e passa mais do que 50% do dia nessa distância, é direito a ter diária. Como ele está desenvolvendo um papel administrativo da Câmara de fiscalizar o Executivo, é compatível com o pagamento de diária. Então hoje eu entendo porque os vereadores, com a saída do Tribunal de Contas, né, Gilmar, não se manifestaram para o Tribunal continuar aqui. E aí hoje eu entendo porque muita gente está indo lá para a Conquista. Mas depende da mesa. Se a mesa não quiser pagar, não tem a obrigatoriedade de pagar, né? Mas justifica o papel de fiscalizador do vereador. Vamos mudar, gente. Vamos renovar a Câmara de Vereadores. Vamos falar agora de política. Para renovar a política, Jorge será candidato, porque o senhor vive uma pré, né? Aliás, todos hoje estão vivendo uma pré. Serão alfabetizados no final do mês com a realização aí das convenções. Jorge vai viver uma candidatura a prefeito ou o PSB pretende apoiar um outro candidato dos que aí estão postos? Bem, o que já está bem solidificado em relação às opiniões dos nossos companheiros do PSB é de que o partido aposta na possibilidade de a gente construir um terceiro campo na Política Tapetinga. Alguns dizem que é o 4º campo, porque tem importantes candidatos como o próprio Arnaldo, Cátia e o prefeito, são 3, e nós seremos o terceiro campo. Só que esse terceiro campo a gente queria construir com o agrupamento histórico da esquerda de Tapetinga, como também o pré-candidato a prefeito Gilson Jesus. E aí nós estamos discutindo, essa semana a gente deve fechar e o PSB toma uma definição já encaminhando para a nossa convenção no dia 15, agora sexta-feira, que vamos ter reunião com todos, uma assembleia com todos os nossos filiados. E o projeto inicial, central nosso, é manter a candidatura, manter o terceiro campo e trazer para nos apoiar partidos que estão descontentes com as questões administrativas do ponto de vista da política dos caciques regionais, né, tanto do lado de Zé Otávio como do próprio Michel, e também com a Prefeitura Municipal. E nós estamos querendo manter esse projeto. Na impossibilidade de construirmos esse projeto, à luz da legislação eleitoral, que nos impõe um casuísmo, né, para a população compreender o que é casuísmo, são a força dos grandes partidos estabelecendo as regras políticas para que os partidos menores sozinhos não tenham condições de acessar nenhum parlamento, ou seja, eleger um vereador. Então o que vai e o que pode mudar nossa realidade, nosso caminho, nosso objetivo é exatamente esse. Nós não
compormos uma chapa na proporcional, onde dará condição para que a gente consiga eleger uma bancada de vereadores representativa. Então, os dois caminhos é esse. Nós só estamos discutindo esses dois caminhos. O principal já está definido, que nós vamos manter a candidatura. E na impossibilidade, ver qual lado que nós vamos assumir, junto com uma coligação mais ampla, para fazer um papel político importante para a cidade. 8h10, eu soube que ontem teve uma reunião do PSDC, Queiroz, do PT do B, PSB e PC do B. Já saiu amarrado alguma coisa desse encontro de ontem à noite? O problema que eu fico curioso é que você sabe demais. Porque todas as nossas reuniões que nós tivemos, você sempre noticiou aqui algumas informações que a gente discutiu em off. Algumas informações que a gente não tinha externado, mas você já tinha dito aqui. Então, realmente foi a presença desse partido. Nós definimos que fecharíamos esse processo de discussão agora na quinta-feira, às 14 horas. Amanhã, às 14 horas. Para que a gente constrói esse terceiro campo, qual é a nossa estratégia política entre esses partidos. E aí a gente, na quinta-feira, a gente bate o martelo dentro do PSB em relação ao que caminho seguir com esse caminho prioritário já decidido pelo Executivo. E seriam todos esses partidos? Todos esses partidos. Com Jorge ou com Gilson? Com Gilson ou com o próprio Ramiro Oliveira.